esse evangelho é bem comprido. Eu vou ler apenas alguns trechinhos dele, comentando um pouco a questão da ressurreição. Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. A primeira coisa que aparece aqui, que é uma comunidade, uma família diferente, porque são 3 irmãos, né? Não disse que tem pai, não tem mãe, não tem filhos, não tem nada. É uma família de irmãos. Na verdade, simboliza a comunidade cristã. São João está falando da comunidade dele, a comunidade que ele caminha. Todo mundo naquela época tinha uma comunidade. Então são os irmãos da comunidade. Somos nós, que somos irmãos de Jesus Cristo, que seguimos na comunidade da igreja, que estamos aqui, que vivemos também em comunidade. E no meio dessa comunidade, qual é o problema? Tem alguém mal, tem alguém morrendo. Simboliza todos nós que estamos aqui. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Aquele que amas, Deus nos ama. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para dar vida por nós. Deus nunca deixou de amar. Quando o ser humano pecou, Deus não deixou de amar. Deus imediatamente pensou uma resposta. Deus imediatamente pensou em enviar o seu Filho único para nos salvar. Deus fez um plano de salvação e anunciou esse plano para nós a partir de Abraão. Um plano de vida eterna. Então Deus que nos ama, Deus que é companheiro. Por isso que a comunidade reconhece aquele que tu amas, um membro da comunidade, um de nós. Deus ama o ser humano, está doente. É a comunidade que não sabe como resolver com os problemas. Nós não sabemos como lidar com as coisas. Nós sofremos, o casamento não funciona, os filhos não trabalham, o dinheiro não dá certo, o governo é corrupto, a igreja tem corrupção, como estamos vendo agora também na televisão. As coisas não acontecem, a vida não funciona direito, vou ficando velho, e problema, e doença, e coronavírus. Nós estamos morrendo, Senhor, faça alguma coisa. Então é um apelo da comunidade para que Jesus possa fazer alguma coisa, para que Jesus possa nos salvar, nos dar a vida. Então, como foi dito, essa comunidade somos nós hoje. E Lázaro somos nós que estamos com os nossos sofrimentos, nós que estamos atados, nós que estamos mortos. Mortos. Como dizia na catequese, que estava lá no artigo do credo, que nós recebemos quinta-feira, falava claramente o artigo: nós que estamos mortos. Zumbis a igreja desse, né? Porque ninguém pode dizer que está vivo plenamente com a vida que nós levamos. Estamos mortos, né? Estamos mortos. Então, para esses que vêm Jesus Cristo, para dar uma vida nova, ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa doença, esses problemas não levam à morte. Os problemas do mundo não matam ninguém. Ninguém morre com câncer, com AIDS, com sei lá o quê, atropelado por um carro. O que morre é o corpo. Ninguém morre neste mundo. Ninguém morre. Isso não mata de fato. O que é que mata de fato? A alma. A alma que largou Deus. Se essa alma não decidir voltar para Deus, ficará condenada ao inferno. Essa é a verdadeira morte. A morte é a separação eterna de Deus. Por isso que ele disse aqui: essa morte não mata ninguém. Essa morte não mata ninguém. Isso aí mata apenas um corpo que a alma está usando encarnada. Tenha medo da outra morte, como diz em outra passagem. Então, esse não é o verdadeiro problema. Não são os problemas do mundo os verdadeiros problemas. Porque o mundo em si não tem solução. Porque o mundo em si foi criado pelo pecado original. Então é a lei do caos. É o ser humano dizendo: eu sou Deus, tá bom? Se todo mundo é Deus, cria um caos, uma anarquia, porque cada um quer fazer de um jeito. E as coisas não funcionam, as coisas não dão certo, e o mal fica aí explodindo. Deus não manda Jesus Cristo para consertar o mundo, mas Deus manda Jesus Cristo para nos tirar do mundo. Sai, vai dizer daqui a pouco para Lázaro, sai daí, volta para o céu, não fica aí não fica na morte. E nós queremos consertar o mundo, nós queremos que Jesus Cristo resolva o problema do mundo. Se vocês observaram bem, as duas irmãs pediram para Jesus: se você estivesse com a gente, isso teria acontecido. Elas não estão falando da vida eterna, elas estão falando desse mundo. Elas querem que Jesus resolva o problema deste mundo. Elas simbolizam a comunidade, simbolizam nós, simbolizam o povo de Deus, que faz reza, trezena, novena, isso, aquilo, não sei o que lá, tudo para que Deus dê um jeito na minha vida neste mundo. Isso, desculpa dizer, mas não é cristão. Isso na verdade é paganismo.
Que a gente, para dar um jeitinho, diz que é religiosidade natural. Mas é paganismo? Religiosidade natural é paganismo. Porque Cristo não pregou nada disso. Cristo prega outra coisa, dar a vida, morrer pelo mundo. Cristo não prega para ficar aqui certinho, bonitinho, maravilhosinho, certinho. Não, pelo contrário, porque se nós ficarmos bem aqui, ficaremos no inferno. Porque aqui já estamos separados de Deus. E se nós mantivermos aqui, ficaremos no inferno. E o problema é outro, nós temos que sair do mundo. O nosso inimigo não é o diabo, o nosso inimigo é o mundo que nos cerca. A situação do ser humano que vive nesse mundo de morte. Estamos atados como Lázaro, não conseguimos ter vida, não conseguimos fazer a coisa. Esse é o problema. E se não estiver certinho aqui, vamos querer ficar aqui para sempre? Não. Vamos colocar como raiz, né, a árvore, né, ficar aqui plantados aqui? Não. Nós não nascemos para esse mundo, nós estamos aqui de passagem. Ninguém é para ficar aqui, ninguém ficou aqui e ninguém vai ficar aqui. E tudo será consumado, consumido, destruído. Tudo voltará a ser luz, como era no princípio. Então não é para resolver o problema desse mundo. Tanto é que não resolveu nada. O que ele resolveu? As doenças pararam? Não. A morte parou? Não. O sofrimento parou? Não. A velhice parou? Não. A corrupção parou? Não. As guerras pararam? Não. Jesus não é a solução do mundo material. Jesus é a solução do mundo espiritual. Jesus quer nos conduzir de volta ao Pai, ao seio da Santíssima Trindade, nos levar de volta para casa. Por isso que é muito interessante a forma como o Evangelho está escrito. E continua, então disse Jesus aos discípulos, vamos de novo à Judeia. O que é que ele vai fazer na Judeia? Dar a vida. O que o espera lá? A cruz. Então até que nós estamos no capítulo 11, no 12 decidem matá-lo, no 13 já é a última ceia. Lava pés. 2 capítulos para frente, Jesus já está morrendo. O que é que Jesus vai fazer na Judeia? Dar a vida para a humanidade. Não resolver coisinhas, micuinhas, mas Jesus vai resolver o problema do mundo. De fato, destruir o pecado original, reconstruir a vida em nós, devolver para nós a vida eterna. Por isso ele diz, vou voltar para a Judeia, vou lá para dar a vida, lá em Jerusalém. Aí sim terão vida. Vou resolver o problema de fato. Vou resolver o problema para sempre, eternamente. Vou apagar os pecados morrendo na cruz. Vou perdoar toda a humanidade. E vou ressuscitar. E vou levá-los comigo à vida eterna. Os colocarei diante de Deus Pai. Vou inseri-los na Santíssima Trindade. Essa é a solução. Não outra. Lázaro é apenas um simbolismo, como diz, são sinais. Inclusive João nunca usa a palavra, João não pensa em milagre, como nós pensamos. O Evangelho de João não tem milagre nenhum. O Evangelho de João tem 7 sinais, só. E acaba os sinais, pronto. Capítulo 11, é o último hoje. São 7 sinais. Lógico que tudo é simbólico. 7 sinais, Espírito Santo, plenitude. Qual é o 7º? A ressurreição. Qual é o principal sinal? Qual o sinal deixou por último? A ressurreição de Lázaro, que é um sinal. Não é a graça em si, mas é um sinal do que vai acontecer. O sinal não é a coisa em si. O sinal é apenas aquilo que lembra aquilo que vai acontecer. Como dizemos os sacramentos da igreja, não são os sacramentos que salvam. Quem salva é Jesus Cristo. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Mostrar o que Ele faz. A nível de sinal dizemos, Ele faz. Sinal, por exemplo, a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil não é o Brasil. Mas quando eu vejo a bandeira do Brasil, eu lembro do Brasil. Isso é um sinal. Mostra algo além. E assim é a ressurreição de Lázaro, né? Porque não ressuscita, na verdade, ele volta. Né? Na verdade, foi uma reanimação do corpo, não uma ressuscitação. Não transformou-se num corpo de luz. Mas Lázaro voltou à vida neste mundo. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vai para lá de novo. Jesus, se você voltar para lá, vão te matar. Mas é isso mesmo. Ele veio para dar a vida. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha diante do dia, não tropeça, porque a luz desse mundo, porque vê a luz desse mundo. Jesus é a luz do mundo. Por que ele é a luz do mundo? Porque ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe da dimensão muito maior do que é Deus. Ele sabe da vida eterna. Está tranquilo. Ele sabe o que está fazendo. Ele vê além do que nós vemos. Mesmo cientificamente, né? Vemos em 3, 4 dimensões o máximo. Deus está na 100ª dimensão.
infinitamente maior do que nós. Mesmo na ciência diz isso. Quem está uma dimensão acima enxerga para baixo. Para quem está para baixo nunca enxerga acima. É assim que funciona, né? Nunca enxerga de baixo para cima, só de cima para baixo. Então Deus de cima vê tudo, e nós vemos só até a nossa dimensão. Ninguém consegue ver além. Assim são as leis da física. Ninguém vê uma dimensão além daquela que ele vive. Só podemos ver para baixo, né? E quem está para cima vê para baixo. Nós podemos ver até ali só. E Jesus vê além, vê mais, porque sabe tudo, entende tudo, compreende tudo. Deus vê o universo todo de uma vez só. Por isso que Ele é a luz do mundo. Ele aqui é luz porque Ele vai conduzir, vai nos tirar do mundo. Deus que vai mostrar rumo à vida eterna. É a luz que mostra o caminho de volta para o Pai. Depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Também isso é simbólico. É a humanidade que está dormindo. A nossa vida nada mais é que um sonho, uma ilusão, uma fantasia. Brincamos de ser Deus, um videogame, né? Nós vivemos aqui no mundo das ilusões. Nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. A humanidade que está dormindo, que não enxerga, que não vai além. Por isso que qualquer religião, a cristã, qualquer uma, todas propõem a mesma coisa: acordar. Qualquer religião usa essa palavra acordar. Acorda, desperta para a vida. Olha que interessante. Desperte para a vida. Acorda para a vida. Não fica aí nesse mundinho de morte. Acorde para a vida. E é isso que está falando aqui. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. 4 dias é simbólico, quer dizer que não tem jeito. Porque se acreditava que podia ressuscitar alguém até o 3º dia. Por isso Jesus ressuscita no 3º dia. E quando é o 4º, quer dizer, não tem mais jeito. É a situação da humanidade que diz: não tem mais o que fazer, não aguentamos mais, não funciona. Quando tudo parece impossível, quando as coisas parecem que não vai acontecer, aparece Deus. Porque Deus é o Deus do possível, tudo é possível para Deus. Para nós, 4 dias mortos, é impossível sair dali. Estamos presos na morte, mas Ele não. Ele vai além disso. Ele vai além do 4º dia. Ele desafia a morte, ele vence a morte, ele tem o poder sobre a morte neste mundo e sobre todas as coisas. Está na mão de Jesus Cristo. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra para este mundo, viverá eternamente. Quem crê em mim, mesmo que morra neste mundo, vamos todos morrer. Graças a Deus. São Francisco entendeu claramente. Ai, graça, né? Irmã morte, que veio ao nosso auxílio nos levar para o céu. Irmã morte. Chama a morte de irmã. Irmã querida. Vem cá, minha irmã querida. Vem me levar para Deus. Irmã morte, que nos conduz à vida eterna. Que nos conduz ao céu, nos devolve. Para que possamos ser levados pelo Espírito Santo ao céu. Estarmos unidos a Deus. Crer em Jesus Cristo. Por isso que as catequeses terminam para vocês eleitos a acreditar em Jesus Cristo. Não tem outro sentido. Não é para vir, nós não queremos mais católicos, viu? Vocês que estão aqui, vocês dois aí, quem está em casa. Não precisa de católico. Católico não serve para nada. Precisa de cristão. Cristão é aquele que entende o Cristo, aquele que assume o Cristo, aquele que compreende a proposta, aquele que é capaz de dar a vida pelo outro, aquele que acredita na ressurreição, na vida eterna, aquele que acredita no amor, no perdão, na misericórdia. Por isso que ama, por isso que perdoa, por isso que faz o que Jesus Cristo fez. Isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, não de outra coisa. Católico não salva o mundo, cristão salva. Porque o cristão torna Cristo presente. E aí Cristo age e a salvação acontece. Católico, desculpa dizer, também sou católico. E minha catolicidade não serve para nada. Não adianta um padre católico bonzinho. Vai para o inferno, coitado. Né? Se eu for só católico e não superar o catolicismo, eu vou para o inferno. Porque é muito pouco. Tem que confiar em Jesus Cristo, tem que dar a vida para Jesus Cristo, tem que dar a vida para a comunidade, tem que viver em comunidade, tem que ir além, tem que enxergar além. Esse é o convite. Por isso a preocupação não é assim convidar um convitezinho para participar da igreja. Por isso que a igreja tem essa preocupação com os catecúmenos. Muitos ritos, sinais, e fala, e prega, e catequiza, e entrega, e faz querigma, e anuncia. Por quê? E tem isso, tem padrinho, tem introdutor, e no final tem garante. Por que a igreja tem tanto cuidado assim com os catecúmenos? Porque quer garantir
a vida eterna. E eu digo isso do caminho, muitos aqui são do caminho, que estão em casa do caminho, né? Sem querer ficar falando muitas etapas, não é esse o objetivo, dizer segredo nenhum. Mas, verdade, depois de muitos anos, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu caminhei tantos anos no caminho, eu numa comunidade concreta. E chegou uma hora, eu falei, meu Deus, o que será que vão fazer agora? Porque eu não aguento mais esse negócio aqui. E também assim, como é que eles vão garantir que eu consiga fazer as coisas? Como é que eles vão garantir que eu viva a palavra de Deus? Aí surgiu o tal do garante, para ajudar. É verdade. Alguém que vai me ajudar. Entendeu? Nós precisamos de gente que nos ajude. Todos nós. Inclusive o padre. Todos nós precisamos de gente que ajude a garantir a nossa salvação. Ficando de olho, cobrando, estando junto, animando, pegando o pé. O garante. E por isso que é muito importante fazer os passos para batizar. Se não está preparado, não batiza. Nós não falamos isso aqui porque eu cheguei já bem no primeiro, né? Já cheguei, exatamente a primeira celebração já era o primeiro domingo da quaresma, que é o rito da eleição. E não deu para falar muita coisa, mas no rito da eleição, isso é importante saber, muito bacana. No rito da eleição é assim, imagina, é até assustador, hein? Olhando um pouco a igreja é assim. Como é que eles faziam no começo do cristianismo? Pegar a igreja igual nós aqui, no dia da eleição. Colocava a cátedra do bispo na frente aqui do altar. E o bispo sentado. E os catecúmenos faziam uma fila. E diz que o bispo olhava olho no olho. Porque dizia, se o diabo escapou dos catequistas, do bispo o diabo não escapa. E olhava olhos nos olhos e disse, você volta o ano que vem. Era assim, mais um ano de catequese. Não deixava ir para frente. Na verdade, perguntava para os catequistas, catequistas, você dá um testemunho? Damos. Garante, você dá testemunho? Damos. E olhava olho no olho. Olha, eu não estou muito convencido não. Volto o ano que vem. Mais um ano de catequese. E podia ser mais um. Por isso que é eleito, dia da eleição, vai eleger, de fato, não um rito apenas. Olhavam por um. Vai ou não vai para frente? Se as pessoas, os catequistas davam testemunho, o garante dava testemunho, e a própria pessoa dava um testemunho, o bispo observasse que era algo verdadeiro e dizia, tá bom, então você pode, marca o nome dele aí. Aí marcava o nome. Na vigília pascal, vamos batizá-lo. Era assim que funcionava. Só para mostrar a seriedade da coisa, não é uma brincadeira. Nós precisamos levar a sério o cristianismo. Nós precisamos professar a nossa fé em Jesus Cristo. Nós precisamos confiar no amor dele. Testemunhar Jesus ao mundo. É isso que nós precisamos. Com a profissão de fé. Versículo 27. Maria diz, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É a profissão de fé. É a profissão de fé. As catequeses todas preparatórias durante o tempo quaresmal, todas terminaram com isso. Porque o catecúmeno agora é eleito, primeiro domingo da quaresma, foi eleito. Agora o chamado eleito não pode ser batizado se não professar a fé em Jesus Cristo como Salvador. Por isso que todas as catequeses nós ouvimos termina com isso. Qual é o ápice? Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. É nesta fé que eu sou batizado. É nesta fé, não em outra coisa. Eu sempre tenho uma profissão de fé. E aqui está, na boca de Maria. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para dar a vida. É uma maneira de ajudar para que o catecúmeno possa ser batizado da vigília pascal. 33 mostra uma coisa importante também. 33, 34, 35. Quando Jesus a viu chorar e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou, onde o colocastes? Responderam, vem de ver, Senhor. E Jesus chorou. Estremeceu interiormente e ficou comovido, chorou. Isso para dizer que Deus não está assim, mesmo ele sabendo que ia ressuscitar Lázaro no fim dos tempos. Mas Deus não está contente com o ser humano sofrendo. Alguém pode perguntar, mas por que ele chora se ele vai ressuscitá-lo? Mas não é esse o problema.
Jesus chora porque vê como lidam as pessoas. Jesus não está chorando por causa de Lázaro. Disse aqui que está claro, quando Jesus viu o povo chorando, eu, você, nós. Quando Jesus vê nós, a comunidade chorando, sofrendo, a humanidade sofrendo, ele não fica assim insensível, ele chora junto. Então Jesus chora conosco, porque Jesus sabe que nós sofremos. Jesus sabe que uma vida é difícil, por isso que tantos suicídios. Porque não é fácil viver, é uma luta constante. E ele se comove de ver a comunidade sofrida e chora junto, se emociona. É como se dissesse, calma, daqui a pouquinho eu vou resolver. Vai resolver restando Lázaro, porque morre de novo, os matam depois. Ficam tanta inveja dele que o matam. Os judeus mandam matar Lázaro. Mas quer dizer, logo, logo eu resolvo, na cruz. Na verdade, o último é igual ao primeiro sinal. O último é esse. O primeiro é em Caná da Galileia, transformar água em vinho. Maria diz, Jesus, eles não têm mais vinho. O que eu tenho a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Não a hora apenas de morrer, mas a hora de levar nós para o céu, de resolver o problema de fato. Dar a vida para a humanidade. Minha hora ainda não chegou, mulher, calma. O que você quer de mim? Ele responde para a Virgem Maria, o que você quer de mim? Calma, mulher. Eles não têm mais vinho, não tem mais alegria, né? Vinho é alegria. Você bebe para quê? Para ficar alegre, não para outra coisa. Né? Alegria. Eles não têm mais alegria, eu sei que a humanidade está sofrida. Calma, calma. Não chegou a minha hora, eu vou resolver. É a mesma ideia aqui. Calma, eu vou resolver. Não agora. Agora é apenas um sinal. Vou resolver depois. 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus quer tirar a pedra das nossas vidas. Jesus quer tirar aquilo que nos mantém na morte. Jesus quer nos libertar da força da morte, da força opressora, do diabo que nos mantém aqui, do diabo que nos seduz. A pedra simboliza tudo aquilo que impede nós de termos vida em plenitude, vida em abundância. E diz o Papa Francisco, eu sempre olho as homilias dele também, tenho todos os livros, tenho todas as homilias do Papa Francisco. E ele diz isso claramente, ele diz aqui nesse momento que ele fala assim, você tem que escolher. Você quer ficar lá no túmulo chorando, junto com a morte, sofrendo eternamente, ou você quer escolher Jesus? De novo a escolha. Tem que decidir. Você quer ser um morto aí ou você quer Jesus? Tem que escolher Jesus. Para de chorar, para de reclamar, para de murmurar. Segue Jesus Cristo. Então Jesus que vem ao nosso encontro para tirar as pedras, tirar aquilo que nos impede de vivermos em plenitude, de termos a vida em abundância. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Então qual é o objetivo de Jesus? Mostrar que Deus nos ama. A salvação não é de Jesus, a salvação é de Deus que nos ama. O ser humano cometeu o pecado original, o ser humano fugiu do céu, veio parar aqui e Deus continua o amando. E qual é a grande mentira que diz a serpente que está aqui embaixo na cruz? Deus não te ama. Esse é o veneninho. E nós mesmos constantemente duvidamos que Deus nos ama. Então, Jesus é para mostrar o oposto do pecado original. Se o pecado original, a serpente diz que Deus não nos ama, Jesus diz que Deus ama sim. Então ele não vem por conta própria, ele vem para mostrar o amor de Deus. É como se estivesse defendendo Deus. Olha o que ele diz, eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que eles creiam que foi você, Deus Pai, que me mandou para salvá-los, para que eles voltem a confiar no teu amor. Para que eles confiem no teu amor, Deus. Eu dou testemunha do teu amor no mundo, não do meu amor, do teu amor. Jesus vem em nome do Pai para que nós possamos voltar a confiar em Deus.
no seu amor. 43. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora! Esse grito é para cada um de nós. Desculpa dizer, mas quantos de nós estamos aqui com mau cheiro? Uma vida ferrada. Não aguentamos mais nada. Destruídos, desanimados, cansados, cheios, sei lá do quê, cheios de problemas. Amarrados, atados, sofrendo, sei lá o quê. E Deus quer nos libertar, Deus quer nos salvar, Deus quer nos dar a vida nova. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus disse-lhes: desatai-o e deixai-o caminhar. As ataduras, lógico, simbolizam o que nos mata, nos oprime. Eu quero fazer o bem, eu quero ser feliz, mas não consigo. Não sei se vocês percebem isso. Mas não preciso querer o mal para sofrer. Eu posso a vida inteira só querer fazer o bem e sofro também. Não consigo. Tem amarra. O sofrimento no mundo não é apenas o mal que eu faço. Lógico, causa, né? Causa e efeito. Eu faço mal, recebo mal, óbvio. Mas mesmo eu querendo fazer só o bem, não acontece, não funciona. Porque estou atado, amarrado, preso ao mundo. O mundo me segura, o mundo me afasta de Deus. O mundo não permite que eu volte para casa. Eu tenho que soltar essas amarras. E quem é que me ajuda? A comunidade. Inclusive vocês dois que estão aqui hoje, eleitos. Por isso que a catequese vai longe, né? Eleitos. Bom, vocês pedem para ser batizados. Ótimo. O batizado é aquele que entra na comunidade. Não existe batismo sem comunidade. Não existe cristianismo sem comunidade. Nem que seja dominical. Vamos defender um pouquinho aqui, né? Também porque depois vai dar um monte de confusão. Que seja a sua dominical, mas todo domingo às 10 da manhã, na missa às 10, estou aqui, tá bom. Ou seja, minha comunidade, domingo às 8, sábado às 6, tá bom. Mas pelo menos um pouco de vida em comunidade. Não existe cristianismo sem comunidade. Pedir para batizar, pedir para entrar na igreja. E é engraçado. É engraçado porque a maior parte sai da igreja. Os pais trazem os filhos para batizar. A igreja batiza. Tipo assim, pelo amor de Deus, padre, deixa eu pôr meu filho na igreja? Tá bom, eu deixo. Aí eu coloco. No dia seguinte ela tira. Assim que os pais fazem. Não é engraçado? Implora para pôr na igreja. Quando põe, tira. Por quê? Não é outra coisa. Vamos pensar assim, não é ser batizado para ser salvo, porque Deus é Pai de todos. Se eu digo que só os batizados vão para o céu, a maioria vai para o inferno, porque a maioria não é. Pouquíssimos são batizados. Então, o batismo em essencial é sinal da salvação. Lógico, óbvio, sacramento. Mas batismo é entrada na igreja, é entrada na comunidade. Quem é que desamarra? Quem é que solta? Quem é que te liberta? Quem que te ajuda? Quem que é o garante? Quem que te garante a sua comunidade na igreja? Uma comunidade. Por isso que os movimentos funcionam muito bem. E fala sempre o Zé Roberto. Padre Zé Roberto, viu? Um beijo para você. O Padre Zé Roberto, ele é ótimo, viu? Está um pouco debilitado com a doença, diz que chegou aqui um pouco doente, mas tem uma cabeça muito boa. Tem uma cabeça ótima, sempre teve. E ele vê claramente as coisas que qualquer um vê que eu vejo. Os movimentos funcionam. A paróquia sem movimento não funciona, porque não cria comunidade. Tem comunidade do ECC. Tem comunidade do Caminho. Tem comunidade da Renovação Carismática. Tem comunidade do Terço dos Homens. Tem comunidade, tem vários movimentos, sempre vivem em comunidade. No geral, a paróquia em si não vive. Os movimentos conseguem, benditos movimentos, igreja, que permitem, comunidade cursilista, equipes de casais, sei lá o quê, que viva em conjunto porque o outro me ajuda a caminhar. Quem é que me ajuda? Quem é que me desata? Desatai-o, dá uma ordem. São os judeus que estão em volta, são eles que estão ali, que pediram ajuda. Vocês devem desatá-lo.
Vocês vão tirar as amarras, vocês vão ajudá-los. Então, bendito aquele que vive em comunidade. E a igreja também valoriza muito, porque, por exemplo, os padres. Tem dois tipos, né? O de vida religiosa e o vida secular. Eu sou secular. Secular significa vive no século no mundo. Então não tenho obrigação de ter uma comunidade de sacerdotes comigo. Mas todos os religiosos, freis e freiras, vivem em comunidade. No mínimo 3. Onde um ajuda o outro o tempo todo. Então quem é que me ajuda? A comunidade. Aí vocês vêm aqui daqui uns 5, 6 meses. Padre, me ajuda, pelo amor de Deus, minha vida está afundando. A minha vontade é perguntar, vocês entraram na comunidade? Faz parte de algum grupo ou sumiram? Nem na missa vem. Como que nós vamos ajudar você se você some? Nós precisamos criar comunidades. Inclusive não é só isso, a igreja fala claramente. Né? O último documento, que foi o número 100 da CNBB, claramente. Demorou muitos anos para ser feito. Igreja, comunidades de comunidades. Falou muito sobre isso. Então, o nosso bispo, preocupado com isso, pediu para fazer as santas missões populares, para criar uma rede de comunidades. Então, é muito importante vocês dois e todos nós, uma vida em comunidade. Como digo, no mínimo, comunidade dominical, no mínimo. Todo domingo, aquela hora, eu estou na missa com aquele povo. Peço desculpa me dizer, viu? Tem aqueles lá, se você é um deles, está me ouvindo aí, me desculpe. Mas tem aquele lá, eu falo assim, às vezes pergunta, né? De qual paróquia você é? Ah, sou de todas, padre. Eu vou em todas. Bom, quem vai em todas não vai em nenhuma. Desculpa dizer. Cristão não é para ir para cá, para lá. Cristão tem a comunidade. Missa certa, lugar certo, até lugar de sentar no banco, talvez. Todo domingo às 10 da manhã, estou aqui sentando naquele banco. Comunidade. É muito importante. É a comunidade que nos ajuda, nos educa, nos encaminha na fé. Por isso, bendito seja Deus, o ECC que tem aqui na paróquia. Vida em comunidade. Bendito seja pelo caminho neocatecumenal. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus pelo terço dos homens. Pelas mães que oram. Bendito seja Deus pelos outros grupos que tem aqui. Mesmo a dança sênior. É uma comunidade que se forma porque está ali juntos. Bendito seja Deus pelos grupos que tem a renovação carismática. Que nós possamos viver em comunidade. E termina, como sempre, os outros evangelhos terminaram assim, do mesmo jeito. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera com Lázaro,